Olá, a paz do Senhor Jesus. Como que vocês estão? Tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Você que está me ouvindo, por favor, manda um sinal de fumaça aí para saber se o nosso áudio está bom, para ver se está tudo ok para a gente poder começar a transmitir. Que Deus abençoe a sua vida. Como vocês estão vendo, mais uma vez estou aqui transmitindo aqui do meu escritório, da minha casa. Não pudemos estar hoje na igreja, porque a igreja está em momento de limpeza agora, de SOD, né? Então a gente preferiu transmitir por aqui. Então, que Deus abençoe a sua vida. Você que está aí do outro lado dessa tela, pelo seu smartphone, sei lá, pela sua televisão, pelo seu device, manda para mim uma mensagem se você está ouvindo direitinho, se está tudo ok, se o som estiver muito baixo, se de repente você não está conseguindo ver direito. Eu gostaria muito de que você me ajudasse nessa hora. E também, como eu sempre peço, se você puder compartilhar esse vídeo com alguém. Nosso interesse não é adquirir curtidas novas, não é esse. O nosso interesse é que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus, mais pessoas possam receber de Deus. Então, se você puder compartilhar com alguém, se você puder de alguma maneira mandar esse vídeo para uma pessoa que você sabe que está precisando, por favor envie. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para nós de poder ajudá-los, mas principalmente para as pessoas que estiverem ouvindo nesse momento a palavra de Deus, de serem edificadas pelo Senhor. Tá certo? Enquanto isso eu vou fazer o teste aqui do som, Sabe como é que é as coisas, Tudo que é ao vivo é desse jeito. Então, para ver se está tudo ok aqui com o som. Eu creio que vai ser uma grande bênção hoje. Quero aqui, que está falando aqui, que seu Toshio, Edson, Luiz Carlos, meu primo lá do Brasil, Poá, São Paulo, Ana Paula, Deus abençoe Ana Paula, Márcia, vocês que estão entrando, gente, Deus abençoe a vida de vocês. O nosso desejo realmente é que você seja abençoado por Deus. Que vocês sejam abençoados por Deus, que realmente Deus possa falar ao teu coração, tá certo? Essa é a nossa oração. Tudo que a gente faz aqui não é com objetivo nenhum, de somente ter visualização ou tal, não é esse o nosso objetivo. O nosso principal objetivo, mais importante de tudo, é que você que está acompanhando possa receber uma transformação de vida. Eu sempre digo assim, até mesmo para quem não é cristão, eu falo assim, olha, a nossa intenção não é converter ninguém, não é levar ninguém para a igreja. Isso vai ser uma decisão da pessoa e até mesmo uma consequência de ouvir a palavra de Deus. Mas o nosso objetivo principal é compartilhar com vocês aquilo que nós recebemos um dia. Eu um dia estava perdido na minha vida, sem entender o porquê que eu vivia, qual era o propósito da minha existência. Eu comecei a achar que a minha vida era sem sentido, porque era só trabalhar, pagar conta, passava por um monte de problemas, tinha meus momentos de alegria, mas no final das contas não estava compensando viver, entende? E aí foi aonde que eu encontrei Jesus. Eu não encontrei uma placa de igreja, eu não encontrei uma religião, eu encontrei Jesus. E Jesus transformou a minha vida. Ele mudou o meu coração. Hoje eu sei o porquê eu vivo. Hoje eu sei o porquê que eu acordo, o porquê que eu durmo. E essa é a razão de eu viver hoje. Que é através da palavra de Deus, através do que Jesus fez na minha vida, eu poder levar isso para outras pessoas. Então a nossa intenção nunca é ser conhecido, mas sim levar essa transformação na vida de outras pessoas. Tá certo? Então esse é o nosso objetivo. Vocês que têm nos acompanhado, glória a Deus pela vida de vocês. Tá? Que bom que vocês têm nos acompanhado. Por isso que eu sempre falo, compartilhe com mais alguém, que eu tenho certeza que tem mais pessoas que podem ser transformadas por Deus. Tá? Olha só, Ana Paula, que Deus te abençoe. Olha, se você tem o desejo de aprender japonês, é uma coisa assim que para a gente poder evangelizar o Japão é vital. Eu também vou entrar num curso de Nihongo agora no final de abril. Eu também estou nesse propósito que eu preciso aprender a falar Nihongo para poder evangelizar os japoneses, para poder passar o amor de Cristo para eles. Com um pouco que eu tenho, eu me esforço, mas é muito difícil. Então, se você puder entrar numa escola de japonês, é muito importante você poder aprender de uma maneira bem firme essa parte do japonês, do Nihongo, para você poder evangelizar. Tá? Mas claro, que é necessário pra gente, Tá certo?
Né? A Kemi, Deus te abençoe. A Kemi e o Edson são casados, entraram aqui. Né? Devem estar no mesmo celular, né? Eu acho. Ok? Você que está acompanhando a gente, se você puder mandar um alô, um olá, bom dia, boa noite, eu não sei de onde você está acompanhando, né? Mas eu creio que vai ser muito bom para a gente poder te acompanhar também, ok? Então, daqui a pouquinho a gente já começa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se está tudo certo na transmissão. Aqui está tudo ok. Para vocês está tudo bem aí, pessoal? Né? Já compartilhou com alguém? Já convidou alguém para assistir junto com você? Né? Vamos tentar fazer como se nós estivéssemos na igreja, amém? Né? Porque às vezes, fazendo essa transmissão, assistindo de casa, é muito mais fácil a gente perder o foco, né? Porque é muita coisa que acontece dentro da nossa casa. Eu tô aqui no meu escritório mesmo, estou escutando meu filho brincar ali no quarto, né? Daqui a pouco alguém vai chegar ali na porta e acaba tirando o nosso foco. Então, se você puder manter-se o mais focado possível, eu tenho certeza que vai nos ajudar muito. Né? Você vai poder receber muito de Deus. Né? Então, se você puder parar tudo, sentar no sofá com a sua família para poder assistir essa ministração, bênção, vai ser muito bom. Se você não puder, né, e tiver um fonezinho, coloca um fone para você assistir bem focado. Ou então, se você não tiver nem isso, faça o possível para que você não perca o foco do que Deus vai falar com você hoje. Eu tenho certeza que é muito importante e vai ser muita bênção na sua vida se você se manter focado. Tá? E vamos tratar isso com uma reverência muito grande, como se a gente estivesse na igreja. Né? Eu costumo dizer assim que mesmo online a gente precisa ter reverência ao Senhor. Então, se você puder, né, se concentrar o máximo possível para honrar Deus através disso, eu creio que a gente vai ter muito resultado hoje. Deus vai falar com você, vai falar comigo, porque eu também sou ministrado por Deus. Eu não sei se você sabe disso, mas muita coisa do que eu acabo ministrando aqui, Deus fala ao profundo do meu coração. Tá certo? Para você que não nos conhece, se você está entrando agora e não nos conhece, eu sou aqui de Mitsukai, o nome da nossa igreja é Fire Church, ok? Daqui Mitsukai em Ibaraki-ken, né, no Japão. Nós temos também igrejas em Nagoya, em Shiryu, né, que estão ali o Rafael e o Kiyoshi, junto com as suas esposas. Né, o dia que você quiser nos visitar, só você entrar em contato com a gente, os nossos contatos estão todos na página da igreja. Você pode entrar em contato com a gente, vir nos visitar. Você vai ser super bem recebido. A gente vai tomar um café junto, vamos conversar, trocar ideia, dar bastante risada, não é verdade? Porque Deus nos proporciona isso também. Né? Ele nos proporciona momentos de muita alegria. É muito bom a gente conhecer pessoas novas, é muito bom a gente poder trocar ideia, conversar, dar risada, né? Podemos compartilhar de coisas e, é claro, vamos buscar Deus em tudo isso. Tá certo? Então, né, o dia que você quiser nos visitar, fique à vontade, amém? Ok. E amada, Deus te abençoe, amada, fica com a gente, né? Acompanha aí o que Deus vai ministrar no teu coração, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção, tá certo? Gente, vamos começar? Vamos começar? Vamos fazer uma oração pra gente começar. Prepara o teu coração, abra o teu coração. Não é Deus que abre o nosso coração, sou eu que abro. E como é que eu faço isso? É quando eu oro e falo, Deus, eu abro meu coração para que o Senhor fale comigo. Eu, Toshio, não tenho muito a te oferecer, tá? Mas Deus, através de mim, Ele pode falar ao teu coração. Eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei qual é o seu problema, mas Deus, Ele te conhece e Ele sabe como tratar com você, Ele sabe como falar contigo. Então eu quero te convidar nessa hora, abra o seu coração, vamos fazer uma oração juntos e pedir para o Espírito Santo falar conosco, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade, Senhor, que nós temos, de que mesmo pela internet podemos receber da Tua palavra, podemos experimentar algo novo de Ti. Deus, eu peço neste momento que o Senhor, primeiramente, venha, Senhor Deus, abençoar essa transmissão, guardar, Senhor Deus, essa transmissão online, para que não haja nenhum problema na transmissão, para que não haja interrupções. Senhor, qualquer coisa que possa tentar impedir o Teu agir, o Teu mover nesta hora, que seja anulado este mal em nome de Jesus. Cobre-nos nesta hora com a Tua presença e que nada venha atrapalhar o Teu mover, Senhor Deus, através da Tua palavra que vai ser ministrada neste momento. Senhor, eu peço, por favor, alcança o coração de cada um. Nós abrimos o nosso coração para Ti, Senhor. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor, porque o Senhor sabe o que nós estamos vivendo, a palavra que nós estamos precisando e aquilo que necessitamos receber de Ti, Senhor. Tu conheces o nosso coração e sabe, meu Deus, o que nós estamos passando. Por favor,
Fala ao nosso coração aquilo que precisa ser falado, aquilo que nós precisamos ouvir de Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa encontrar corações disponíveis nesta hora, Pai, para que o Senhor possa realmente operar, transformar, causar uma grande mudança. Deus, eu sei que muitos estão precisando de um milagre. Eu te peço, por favor, faz um milagre na vida dessa pessoa, Senhor, porque o Senhor pode fazer. O homem não pode nada, mas para Ti nada é impossível. E eu creio, Deus, que o Senhor está preparando um tempo de milagres para nós também. Por favor, em nome de Jesus, fala conosco, ministra o nosso coração, e que ao final deste vídeo, Senhor Deus, ao final desta transmissão online, nenhum de nós sejamos os mesmos, que possamos ser transformados por Ti nesta noite. Em nome de Jesus, eu te agradeço, pois eu creio que o Senhor deseja, quer, e o Senhor vai transformar a nossa vida, porque o Senhor é fiel e nós confiamos no Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Betão, Deus abençoe Betão. Betão está conosco também. Amanhã, gente, né, para você que não sabe, nós vamos ter um café da manhã aqui na igreja. Né, nós vamos ter um café da manhã. Amanhã vai ter ceia do Senhor também. Né, vai ser uma grande bênção amanhã, porque amanhã, além de grandes novidades que nós temos para poder transmitir para os irmãos, né? O pessoal que vai estar lá na igreja com a gente, você que vai acompanhar online, vai poder saber. Deus tem aberto muitas portas, Deus tem feito grandes coisas e nós vamos poder amanhã estar juntos para podermos realmente experimentar coisas novas de Deus. Então, se você quiser e puder estar conosco amanhã, né? Nós temos o nosso café da manhã, vai ter a ceia do Senhor. E, né, como amanhã é Páscoa, né, então nós vamos estar falando sobre a Páscoa, né, nós vamos estar todos sentados na mesa do café da manhã, não vamos estar daquele jeito fechado de culto, né, então a gente vai poder estar realmente sentado na mesa, tomando café e compartilhando da palavra de Deus. E amada, depois você pode me chamar sim, tá bom? Né, manda uma mensagem para mim depois aqui na página que eu entro em contato com você, tá certo? Deus te abençoe, viu? E acompanhe aí com a gente se você puder. Eu creio que Deus vai falar ao teu coração. Amém, pessoal? Vamos lá? Pegou sua Bíblia já? Já está com a sua Bíblia na mão? Olha, eu já estou com a minha Bíblia, estou com a outra aqui preparado. Né? Por que duas Bíblias? Talvez, né? Por causa que essa daqui tem uma tradução diferente, então às vezes eu uso essa daqui. Né? Já fiz aqui o meu esboço, ó, meu esboço está aqui na minha mesa. Né? Deus tem falado muito comigo nessa semana. E eu quero muito falar com você, quero muito compartilhar o que Deus tem colocado ao meu coração junto com vocês. Eu tenho certeza que se você estiver atento, sua vida não vai ser mais a mesma. Tenho certeza disso, só você ficar atento, ok? Então pega aí a sua Bíblia, abra lá em Números 9. Números 9, está no comecinho da Bíblia. Então é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Quarto livro da Bíblia, né, no capítulo 9... E no versículo 15, Números 9, 15, ok? Números 9, 15. No nosso discipulado de quarta-feira, eu compartilhei sobre esta passagem um pouquinho, né? Porque Deus já estava falando comigo na semana inteira sobre essa passagem. E hoje eu senti no meu coração que deveria continuar falando sobre isso, né? Mas para você talvez que é a primeira vez que vai estar ouvindo sobre isso, então eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Números 9:15, vou ler aqui e você acompanha na sua Bíblia. Fala assim, ó. Preste atenção, fala assim, ó. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor, eles acampavam e também conforme a ordem do Senhor partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam.
quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse mesmo tempo, cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Amém? Márcia, você que está entrando agora, Deus te abençoe. Estamos lendo aqui Números 9, do versículo 10 até o versículo 23, ok? Essa passagem aqui, ela acontece quando depois, que os israelitas saíram da opressão do Egito. Eles saíram, estavam como escravos no Egito, durante muito tempo ficaram escravos no Egito, e aí Deus enviou Moisés e libertou eles, ok? E aí o que aconteceu? Na sua caminhada no deserto aconteceram muitas coisas, é uma história muito interessante, mas que infelizmente não dá para contar tudo aqui. E o que acontece? Aqui mostra como que eles eram guiados pela presença de Deus. E a presença de Deus fala assim que era como se fosse uma nuvem, de dia era uma nuvem, de noite era uma coluna de fogo. E quando essa nuvem andava, eles andavam, quando ela parava, eles paravam. Esse é o resumo da história. E aqui a gente pode ver Deus trazendo assim uma clareza nos fatos, falando a respeito disso, de como que eles tinham que fazer, tinham que seguir a nuvem. Se a nuvem ficasse pouco tempo ou muito tempo, não importa o tempo que ela ficasse, eles paravam, e conforme a nuvem saía, eles saíam também. Aqui diz até um determinado momento que enquanto a nuvem estava parada ali, se ela ficasse um pouco mais de tempo, eles faziam aquilo que era comum, que eles precisavam fazer para Deus. Mas depois, quando a nuvem fosse sair, eles saíam junto com ela também, ok? Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um tema chamado cumprir os propósitos de Deus, ok? E por que nós vamos falar sobre isso? O que isso tem a ver com essa passagem? Na verdade, assim, aqui eles saíram do Egito e estavam indo para um lugar chamado Canaã, que era a sua terra prometida, ok? Deus tinha prometido a eles que eles iriam para uma terra que manava leite e mel. A história em si conta que esse povo aqui não entrou na terra prometida devido aos seus erros, os seus pecados. Quem entrou foram os filhos deles, que entraram na terra prometida. O próprio Moisés não entrou na terra prometida. Mas aqui havia um propósito. E o propósito era que Deus os libertaria para que eles pudessem habitar numa terra que manasse leite e mel. Uma terra que fosse boa, uma terra que Deus os daria para que eles pudessem ali, desenvolver todo o propósito de Deus, ok? Então aqui Deus deu um propósito para eles, mas também mostrou a maneira de se cumprir esse propósito, a maneira de se alcançar esse propósito, que era através da obediência, certo? Na nossa vida, muitas vezes, nós precisamos entender qual que é o propósito de Deus para nós, ok? Você sabe que existem muitas pessoas que elas não vão na igreja ou que elas não se rendem a Deus porque elas não entendem o porquê, o para quê. E existe tem uma importância muito grande você entender o para quê, o porquê que você deve estar com Deus. Por que Deus, ele te criou? Por que Deus, ele quis você? A minha filha ontem, ela fez uma pergunta no carro que é muito interessante. Ela falou assim: pai, por que Deus criou as pessoas? Para que Deus criou as pessoas? Para as pessoas ficarem sofrendo? Para as pessoas isso e aquilo? E eu falei: não, filha. Deus, ele criou as pessoas porque a essência de Deus, o que há na natureza de Deus, é uma natureza de paternidade. Deus, ele é um pai. E todo pai, quer ter filhos. Todo ser humano, vamos colocar dessa maneira, todo ser humano tem uma essência de paternidade. Quando a gente nasce, a gente cresce e naturalmente vem ao nosso coração sempre o desejo de quê? De ter uma família, de ter filhos, de poder criar a nossa própria família. E aí eu expliquei para ela, falei: Deus, ele tem essa essência no coração dele. E ele transmitiu essa essência para cada um de nós. Por isso que a Bíblia fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Porque a imagem de Deus, que seria realmente a nossa imagem, e a semelhança, que quer dizer o quê? As nossas essências. Então, nós, assim como nós queremos ter os nossos filhos, Deus também quer ter os filhos dele, e nós adquirimos isso dele. Essa essência veio de Deus. Então, Deus não criou o ser humano por qualquer coisa. Deus criou o ser humano
para que ele pudesse ser pai e pudesse conviver com o ser humano. Conviver, assim como a gente ouve lá no Éden, no Jardim do Éden, que Deus andava com o ser humano, que no final da tarde ele ia visitar Adão, e ele planejou as coisas com Adão, e ele criou Eva para Adão, né, para que ele pudesse ter um propósito de vida, não é verdade? Só que por causa do pecado tudo isso se desfez, né? Hoje, graças a Deus, Jesus, né, veio e restaurou todas as coisas. Porém, essa é a essência que Deus nos criou. E essa pergunta que a minha filha fez, me fez pensar muita coisa. Me fez pensar o seguinte, que tem muitas pessoas que não sabem o porquê que elas vivem, o porquê que elas existem, o porquê que elas estão nessa terra. Por isso que é muito importante a gente entender o propósito de Deus para nós. Porque se a gente não entender o propósito de Deus, a gente vai estar andando nessa vida, fazendo o que normalmente nós fazemos, porém sem propósitos reais. Você sabe que existem dois tipos de propósito, que é o propósito natural e o propósito eterno. O propósito natural é aquilo que você faz todos os dias de comum. Você trabalha, você cuida da sua família, você paga as suas contas, você faz isso, faz aquilo outro, porque você sabe que você tem que fazer. É a sua responsabilidade normal, não é verdade? Todo mundo é assim. Agora tem o propósito eterno, que é o porquê que eu faço isso e se isso me leva às coisas eternas. Então, se eu estou fazendo algo que é natural, que é pagar minhas contas, isso aqui, mas não está me levando às coisas eternas, então é bem provável de que a minha vida não tenha muito sentido a não ser pagar conta, a não ser viver a vida normal. Agora, quando eu tenho um propósito eterno, eu sei por que eu pago a conta. Eu pago a conta não é só para que o meu natural esteja normal, esteja tranquilo, mas também para poder me dar condições de viver algo sobrenatural. Eu cuido dos meus filhos, mas eu não cuido dos meus filhos só para eles poderem fazer a mesma coisa que eu faço, mas que eles possam também observar, enxergar, ter uma visão de eternidade com Deus. Então, todas as coisas que a gente começa a colocar propósitos eternos, elas se tornam mais reais e nos dão vida. Uma pessoa que tem propósitos de vida, ele tem vida de verdade, ele não sobrevive, mas ele vive e ele vive deixando um legado para as próximas gerações. Isso é viver o propósito de Deus. E nós precisamos entender quais são os propósitos de Deus. Ninguém consegue ir até o fim de alguma coisa sem entender ou sem ter um propósito definido. Eu me lembro uma vez que eu fazia muitos cursos quando eu era jovem. Um dos cursos que eu comecei a fazer era um curso de computação. Então eu ia segunda, quarta e sexta na escola de computação. Só que eu não tinha computador e eu não entendia quando que eu ia usar aquilo na vida. Hoje eu sei, mas na época eu não entendia. Então eu fiz aquele curso 6 meses, 1 ano e depois parei. E nunca mais mexi no computador até eu completar meus 26, 27 anos. Depois disso foi essencial mexer no computador. Mas eu fiquei lembrando que eu não tinha motivação para fazer aquilo. Eu fazia porque meu pai pagava, eu fazia porque eu tinha incentivo da minha mãe, mas eu não tinha um propósito naquilo e por isso que eu parei. Você sabe que tem muitos cristãos que eles estão esfriando no seu caminhar com Deus porque perderam o seu propósito de vida? E talvez você deve ser um desses de que esfriaram na fé. E esfriar na fé, muitas vezes, não é você desviar, você pegar e voltar para o mundo, você voltar para as suas antigas práticas. Às vezes, esfriar não é isso. Às vezes, esfriar, a pessoa esfria indo na igreja, a pessoa esfria orando, a pessoa esfria lendo a Bíblia, indo no monte. Ela esfria. Mas por que ela esfria? Porque ela não sabe o porquê que ela está fazendo isso. Ela esfria porque ela não entende o porquê de que ela está trabalhando para o Senhor. A pessoa esfria porque ela não entende o porquê que ela está indo na igreja. Eu costumo dizer que tem pessoas que elas só mudaram a sua rotina. Antes era trabalho, casa, aí às vezes ia para balada, às vezes ia para o boteco tomar sua cerveja, às vezes ia fazer isso, isso e aquilo. Aí ela converteu, agora ela muda, é trabalho, casa, e ela vai para a igreja, e ela vai para a célula, e ela vai para isso, ela vai para aquilo. Mas sem, contudo, entender o propósito de vida. Entende? Então, uma vez que eu não sei o propósito, é muito fácil eu me esfriar. Uma vez que eu não sei o porquê da minha existência, o porquê de eu estar no caminho do Senhor, eu perco também a minha essência do porquê fazer. E aí o que acontece? Eu acabo me esfriando. Eu lembro que eu vivi muito tempo de culto em culto, recebendo uma palavra de Deus que me animava, que me fortalecia. Eu me lembro de receber várias vezes uma palavra de Deus que
que vinha ao encontro do meu coração naquele momento, na dificuldade que eu estava passando. Eu lembro de vários momentos que eu estava passando por uma luta e aí a pessoa que estava lá na frente trazia uma palavra que era certinha para a minha vida naquele momento. E eu recebia aquela palavra de ânimo, eu voltava para minha casa feliz, mas passava a semana, aí eu voltava para a igreja de novo com aquele mesmo problema ou com outro problema diferente, precisando de uma nova palavra de Deus para me animar de novo. E Deus, com a sua graça e com o seu amor, vinha de novo e me animava de novo. E aí eu voltava para casa com aquela palavra de novo. E aí eu desanimava ou então passava por outro problema e vinha na igreja de novo, sempre precisando daquela injeção de ânimo. Chegou uma hora na minha vida que eu olhei e falei, meu Deus, parece que eu estou indo todo domingo num médico precisando de um remédio para aliviar a minha dor. Mas eu sempre surge uma dor nova. Será que eu vou viver essa mesma vida sempre? Talvez você passe por isso também. Talvez você é essa pessoa que de domingo em domingo você precisa de uma palavra de ânimo para resolver um problema novo que surge na sua vida. Talvez você seja essa pessoa que de semana em semana precisa de algo para aliviar a dor do seu coração, porque sempre surge uma nova dor. Se você está passando por isso, eu vou te falar uma coisa, você perdeu o propósito ou você não tem propósito de vida. Porque a questão não é você receber uma palavra de ânimo no domingo. A questão é o que você está fazendo da sua vida. A questão é o que você está fazendo com tudo que você está recebendo. Se você não aplicar tudo que você está recebendo para um propósito, é lógico que você vai desanimar. Tudo que você está vivendo, se você não aplicar para uma razão de viver, é lógico que na outra semana você vai precisar de mais um ânimo. E não é para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para a gente poder viver um propósito de vida, para a gente ser inserido numa missão, num chamado, para a gente ser inserido numa realidade de fazer a diferença. Mas para isso eu preciso aprender a pegar as ferramentas que Deus me dá. E todas essas palavras de ânimo que nós recebemos, tudo isso que nós vivemos dia após dia recebendo de Deus, são ferramentas de Deus para a gente aplicar numa obra, numa razão. Agora, se você não tiver uma razão de viver, aonde você vai aplicar? Em lugar nenhum. Não é verdade? Semana passada, semana retrasada, nós fomos numa igreja, visitar um pastor amigo e eu recebi uma palavra de Deus muito poderosa ali. Eu estava com meu coração aberto, desejando receber algo de Deus. E eu recebi. E foi na semana seguinte, eu já sabia o que eu tinha que fazer com aquilo. Por quê? Porque eu tenho um propósito de vida, eu tenho uma razão de viver. Então eu peguei aquilo que eu recebi e eu falei, Deus, é isso daqui que eu tenho que fazer, eu tenho que aplicar nisso aqui. Então eu peguei e apliquei aquele ensinamento, aquela palavra, naquilo que eu estava fazendo e aquilo me foi útil para eu poder continuar. Outra situação que aconteceu foi uma vez que eu recebi, que eu fui desapontado na minha vida. Eu já fui desapontado na minha vida e aquele desapontamento trouxe uma dor no meu coração. E então eu fiquei muito triste com tudo e pensei muito, puxa Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Eu não percebi que era uma ferramenta. Mas aí eu estava ali orando e triste com tudo que tinha acontecido. E um amigo meu, muito usado por Deus, me mandou uma mensagem. E ele não sabia o que eu estava passando, mas ele mandou assim, Toshio, eu vi uma história e eu quero contar para você. E ele contou a história para mim do mestre do escorpião. Tinha lá um mestre andando na beira de um rio, junto com o seu discípulo, e ele viu um escorpião na água. E ele olhou aquele escorpião e falou, eu vou tirar aquele escorpião da água. Só que todas as vezes que ele tentava tirar o escorpião da água, aquele escorpião tentava ferroar ele. E ele desviava e tentava tirar, e chegou uma hora que o escorpião ferrou ele. E aí ele tentou mesmo assim, ficou insistindo para tirar o escorpião da água até que ele conseguiu tirar. Mesmo sendo ferroado, ele tirou o escorpião. E aí o discípulo, olhando aquela situação toda, falou assim, mestre, por que você estava tentando tirar o escorpião da água? Você estava vendo que ele estava te atacando. Por que você, mesmo assim, você insistiu? Aí ele falou assim, a essência do escorpião é ele ferroar as pessoas. A minha essência é ajudar. E eu não posso permitir que a essência dele mude a minha essência. Ele pode continuar ferroando as pessoas, mas eu vou continuar ajudando, mesmo depois de eu ter tomado algumas ferroadas. Quando eu ouvi essa mensagem, eu comecei a chorar. Deus falou comigo ali. E Deus falou assim para mim, Toshio, não mude a sua essência por causa daquilo que você sofre. Muito pelo contrário, aprenda com elas, use como ferramenta. Veja bem, irmãos, por eu ter um propósito de vida, eu pude pegar aquele momento de dor
e aplicar para poder viver algo novo. Agora, quando nós não temos propósito de vida, tudo que vem como dor endurece o meu coração, endurece o seu coração. Tudo aquilo que vem como machucadura vai fazer com que a gente fique mais receoso de viver a vida. Vai fazer com que a gente fique mais com medo de se jogar. Todas as vezes que surgiu uma situação difícil na sua vida, se você não tiver um propósito de vida, se você não souber como aprender com aquilo tudo, aquilo vai te endurecer. Eu lembro de uma outra coisa que aconteceu. Isso me marcou muito, porque o meu filho ele tomou uma queda. E foi assim, a gente foi subir aqui no Japão, tem aqueles parques que tem aquela pirâmide de cordas, não sei se vocês sabem. E a gente subiu ali, brincando, e subimos até lá em cima e tal. E na hora de descer, meu filho falou, pai, eu posso pular daqui? Então tinha uma distância assim, de 1 metro do chão, né, das cordas. Eu falei, pode filho, você consegue? Ele, eu consigo. E na hora que ele foi tomar um impulso, o que aconteceu? A corda ela deu aquele balanço, e aí ele perdeu o ritmo do pulo. E ele caiu de cara no chão. E quando ele caiu de cara no chão, ele caiu e machucou e chorou. Eu peguei ele no colo, abracei, limpei, passei pomada e fiquei muito preocupado com aquilo tudo. Fiquei muito abalado, assustado com aquela queda dele, né? Ainda bem que não aconteceu nada de grave. Mas olha que interessante. Logo em seguida, quando a gente voltou a brincar, ele teve uma outra situação que ele ia pular uns 2 degraus. E na hora que ele foi pular, ele travou, porque ele lembrou da queda que ele teve. Aí eu peguei na mão dele e falei assim, não filho, vamos. Aí eu peguei, segurei na mão dele e pulei junto com ele. E aí ele pegou e pulou. Aí, naquele momento eu percebi que se eu não tivesse ajudado ele a romper aquele medo, aquela queda poderia ter causado um receio no coração dele. Ele ia ficar com medo do restante das coisas. Entende? Você está entendendo o que Deus está falando com você? Quando nós temos um propósito de vida, nós devemos usar as quedas, as dores, os sofrimentos como ferramenta para o cumprimento desse propósito. E não permitir que essas coisas endureçam o nosso coração. Você sabia que tem pessoas que têm medo de casar porque já foram traídas uma vez, o casamento não deu certo e tal, e elas ficam com medo de entrar num novo relacionamento? Mas veja bem, a própria palavra de Deus fala que não é bom que o homem esteja só. Que Deus, ele criou uma esposa, um marido para cada um. Entende? Ou seja, se a gente ficar endurecido por causa do medo, a gente nunca vai viver o propósito de Deus verdadeiro. A gente nunca vai viver a alegria. A Bíblia fala assim que Deus nos deu vida e vida em abundância. Mas essa vida em abundância a gente só pode viver quando a gente cumprir o propósito. Mas se a gente ficar com medos, com receios, a gente nunca vai cumprir. A gente nunca vai experimentar o que é viver com Deus de verdade, cheio de medos e receios causados pelas dores. Então, se a gente não tiver um propósito de vida, a gente não vai ter um porquê vencer esses medos e essas dificuldades. Qual que é o propósito que Deus tem para você? Ah, Toshio, eu não sei qual é o propósito de Deus para minha vida. Mas olha só, o próprio Deus é o maior interessado em revelar esse propósito para você. Basta a gente buscá-lo. Basta a gente ir atrás dele. Sabe, meus irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Você que é cristão, você vai na igreja aos domingos? Você vai na igreja num dia específico, num sábado? Não sei, você participa de uma célula. Tem algum momento que você vai na igreja? Sabe? Você tem que saber o que você está fazendo ali. Eu vou na igreja todos os domingos, até porque eu cuido de uma igreja. Eu não posso deixar de ir. Mas não é só isso. Eu sei o que eu estou fazendo lá. Eu sei o que eu vou fazer lá a cada domingo, a cada sábado, a cada sexta-feira, a cada quarta-feira que a gente se reúne para discipulado. Eu sei o que eu estou fazendo ali. Por quê? Por causa que um dia o Senhor falou comigo e Ele colocou uma marca no meu coração de que eu precisaria construir algo para Ele. E aí eu peguei e fui fazer aquilo. E o Senhor me deu condição de fazer aquilo. E sabe, eu vou aos domingos, não é porque eu quero ir todos os domingos. Eu gosto de ir na igreja, mas tem domingo que eu não quero ir. Mas eu sei o que eu estou fazendo ali. Então eu vou por causa do propósito. Eu venço aquela dificuldade por causa do propósito. Nas quarta-feiras, quando a gente se reúne para poder ensinar, discipular, eu sei o que eu estou fazendo ali. E eu venço as minhas limitações, eu venço a preguiça, o cansaço, por causa daquilo que eu sei que eu estou construindo para Deus. Sabe? Eu fico pensando aqui comigo, se nós entendermos melhor, ou se nós descobrirmos e deixarmos gerar no nosso coração o propósito de Deus,
a gente vai conseguir vencer muitas e muitas barreiras que talvez a gente não consiga vencer até hoje. Talvez a sua vida vai ser transformada por causa do entendimento do propósito de Deus. Você vai conseguir vencer medos, você vai conseguir vencer dificuldades que estão na sua vida há tanto tempo, porque você entendeu o propósito de Deus. E olha, eu vou te falar uma coisa, nós conseguimos muito mais vencer barreiras e dificuldades, não porque eu quero vencer, mas porque eu tenho um pra que vencer, um porquê vencer, uma razão de vencer, entende? Nós estamos construindo algo para o Senhor aqui no Japão. Você que está no Brasil ou em outros lugares, eu não sei se você entende, mas eu vou te explicar. Nós temos uma missão de Deus aqui no Japão. E a missão de Deus aqui no Japão não é a gente ter uma qualidade de vida boa, apesar de Deus muitas vezes nos dar. Não é a gente construir o nosso próprio reino. Não é a gente juntar dinheiro a ponto de não precisar mais trabalhar. Não é isso. O propósito que Deus nos trouxe para cá, para o Japão, é para a gente ganhar o Japão para Jesus. É para a gente poder implantar o reino de Deus aqui no Japão. Olha só, irmão, eu não estou falando de placa de igreja. Eu estou falando de implantar o reino. Eu estou falando da gente poder levar salvação para os perdidos dessa nação. É para isso que Deus nos plantou aqui. Foi para isso que Ele nos colocou aqui. Esse é o propósito de vida que eu procuro viver e que você deveria procurar viver também. E uma vez que eu tenho um propósito de vida, quando eu abro os meus olhos para ir trabalhar, eu não penso, eu tenho que trabalhar. Não, eu penso o seguinte, hoje é mais um dia no qual eu vou cumprir o propósito de Deus para essa nação. E olha só, é o propósito de Deus e não o meu propósito. Porque é muito fácil quando a gente fala assim, eu quero cumprir os propósitos de Deus para minha vida. Mas cumprir os propósitos de Deus para minha vida, ele implica em eu seguir a nuvem. Igual nós lemos aqui. Aqui mostra a história de como que era que funcionava. Quando a nuvem andava, as pessoas andavam. Quando a nuvem parava, as pessoas paravam. Mas na nossa vida aplicada, sabe o que é? É quando Deus manda, eu faço. Quando Deus fala para parar, eu paro. Quando Ele fala para eu andar, eu ando. É eu me submeter ao que Deus quer. Isso é muito poderoso. Porque muitos de nós estamos fazendo as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir. E está dando tudo errado. Está dando tudo errado. Mas mesmo assim a gente vai tentando. Quantos de nós que já tentamos levar o relacionamento de uma maneira e deu errado, mas nós estamos tentando daquele jeito? Por quê? Porque somos orgulhosos, porque muitas vezes não queremos nos submeter à vontade de Deus, queremos fazer a coisa do nosso jeito. Quantos de nós queremos levar a nossa vida com Deus do nosso jeito? Não, Deus, porque só até aqui, a partir daqui eu não quero que Deus toque. Não, Deus pode fazer uma mudança na minha vida, mas na parte do dinheiro não. Não, Deus pode fazer uma mudança na minha vida, mas só que eu sou desse jeito, eu não mudo. E dessa maneira Deus não tem como fazer. Por quê? Porque o princípio é seguir a nuvem. O princípio é, se a nuvem andar, eu ando. Se a nuvem parar, eu paro. E a nuvem aqui, e a coluna de fogo aqui, representa a presença de Deus. Agora, se nós não aplicarmos esse mesmo princípio na nossa vida, ou seja, quando Deus fala para eu ir, eu vou. E quando Deus fala para eu parar, eu paro. O que Deus fala para eu mudar, eu mudo. Aquilo que Deus quiser transformar no meu coração, eu deixo Ele transformar. Então, não vai ter como eu viver propósito nenhum, porque eu não vou sair do lugar. Eu não vou ter uma transformação de dentro para fora. E existem muitas pessoas que estão vivendo assim. Elas querem que Deus faça algo, mas elas não estão dispostas a serem transformadas. Você é assim, irmão? Você está nessa situação? Eu queria que você refletisse um pouco. Você está nessa situação onde Deus quer transformar o seu interior e você não quer? Porque, veja bem, Deus, Ele nunca vai passar por cima dos princípios que Ele mesmo criou. Ele nunca vai passar por cima. Ele não vai poder trabalhar conosco se nós não permitirmos uma mudança interior. Você sabe que tem uma coisa que tem sido muito falada hoje em dia, que é a tal da graça de Deus. Só que é uma graça exagerada. Uma graça onde Deus permite tudo. Uma graça onde parece que eu posso fazer todas as coisas que Deus me perdoa. E isso não é verdade, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Olha, a graça de Deus, ela só funciona em cima de um arrependimento. Quando há arrependimento, há remissão de pecados. Entende isso? E o pecado é a única coisa que me separa de Deus. Agora, se não houver arrependimento, então a graça de Deus não funciona e eu estou me enganando. Entende? Por isso eu preciso permitir que Deus transforme o meu coração. Porque Deus transformando o meu coração, a graça dele vem sobre o arrependimento que eu estou gerando. E aí a graça dele funciona. E é por isso que eu consigo romper. Gente, nós precisamos entender que Deus é um Deus de princípios.
E Ele não vai passar em cima dos princípios dele, porque Ele não pode. Ele pode me amar, Ele pode te amar, Ele deu a vida do seu filho na cruz por amor a nós. Mas Ele não pode passar por cima dos princípios. Então, se nós não deixarmos Deus trabalhar no nosso coração e mudar os princípios e valores da nossa vida, não vai haver como mudar, não vai haver uma transformação. Pode haver uma mudança aqui do lado de fora, mas aqui dentro não vai mudar. Eu conheço muitas pessoas, muitas igrejas, que elas são cheias de gente. São cheias. Né? Você olhando de fora, você fala, meu Deus, que maravilha. Só que o princípio, o coração do pastor é um coração fechado, é um coração endurecido, que não vai levar as pessoas para muito longe. Perdeu-se o propósito. Já que estamos falando disso, eu vou falar de uma coisa aqui. Você sabia que existem muitas igrejas que elas não têm propósito de vida? Elas podem ser igrejas cheias, mas são igrejas inchadas. Elas não são igrejas que produzem. Elas não são igrejas que multiplicam. Elas não são igrejas que estão vendo, né, o reino de Deus. Por quê? Por causa que elas podem até gerar muita coisa, mas elas não estão conseguindo alcançar o propósito, que é a nação japonesa. E nós precisamos fazer isso, nós precisamos colocar propósito naquilo tudo que fazemos, no dinheiro que a gente investe, nas pessoas que nós ensinamos, nas coisas que nós realizamos. Tem que haver uma razão, e a razão qual que é? A razão é a salvação do Japão. E eu e você que está acompanhando aqui, olha, você, ó, aqui entrou pessoas novas, ó, a Mara entrou, o seu Toshio entrou de novo, a Márcia e tantos outros que talvez não estão listados aqui. Eu e você fazemos parte desse propósito. Você sabe por que você está assistindo esse vídeo aqui? Você está assistindo aqui porque Deus ele quer despertar no teu coração o seu propósito de vida. E eu vou te falar, Deus não te chamou para sofrer constantemente, para você ficar de cabeça baixa em meio a esses problemas que você está vivendo. Não, Deus te chamou para você lidar com esse problema. Para, independente do problema, você se levantar para fazer a diferença. Você está me entendendo? É isso que eu estou falando. Você foi chamado, olha, as dores que você passou, que você está passando, servem simplesmente para você se compadecer do outro que vai passar. E você poder levantá-lo. Sabe, eu já passei por momentos difíceis, com pastores, com líderes, com igrejas, mas nem por isso eu desisti, muito pelo contrário, usei tudo aquilo para poder hoje ajudar outras pessoas a se levantarem. E a gente precisa entender isso. Deus permite que a gente passe por coisas, Deus permite que a gente passe por situações para a gente poder se compadecer dos outros. Foi o que Jesus viveu. Jesus, ele aprendeu a se compadecer do ser humano porque ele passou pelos mesmos sofrimentos, mas sem pecado. Você está entendendo? Deus te escolheu, Deus te chamou para você ser essa plataforma de apoio aos outros. Nós só passamos pelos sofrimentos para que Deus possa nos usar para abençoar outras pessoas. Irmãos, eu infelizmente, nós vivemos uma realidade hoje onde nós temos que tomar muito cuidado de em qual igreja que a gente vai, de qual é a pessoa que está ali. Sabe, a gente tem que tomar um cuidado, a gente tem que estar em oração para a gente não entrar num lugar onde a gente vai ser machucado. Infelizmente, essa é a realidade. Aqui na nossa igreja mesmo, eu acompanho muitas pessoas que ficaram machucadas nos ministérios. Tantas histórias, me perdoa, mas eu vou ter que falar. Pastores que roubaram, pastores que vieram pegar o dinheiro e foram embora, pastor que abandonou a ovelha, pastor que fez isso, pastor que fez aquilo outro. Eu ouço essas histórias todos os dias. Todos os dias. E se fosse por essas histórias, eu deveria ter desistido do ministério. Deveria ter desistido de cuidar de igreja, porque eu ficava pensando, puxa, o pessoal parece que não colabora. Mas sabe, vou te explicar uma coisa. Se talvez você, como eu, passou por situações difíceis, é por causa que Deus quer usar essas ferramentas para cumprir o propósito dele. Ele quer usar isso que você viveu para você cumprir com o propósito dele. Você e amada, porque a pergunta não é o que você passou, mas o porquê que você passou. Por que você passou por tudo isso? Por que o Beto passou por tudo isso, né? Não sei o que ele passou, mas por que passou? Por que os outros passaram por todas essas coisas? Para quê? Por qual razão? É porque Deus não te ama? É porque Deus não te quer? Claro que não. Claro que não. É porque Deus tem um propósito nisso tudo. E esse propósito, se você descobrir hoje, Deus ele pode causar uma transformação na sua vida. Você pode sair da posição, sabe? Que muitas vezes se encontra, às vezes se sente na lama, e Deus pode pegar e te levantar
para ser uma luz para aqueles que precisam de luz, para ser sal nessa terra que precisa tanto ter sabor para Cristo. É isso que nós precisamos entender. Por isso que eu preciso compreender o meu propósito. Por isso que eu preciso entender o porquê que eu estou nessa terra. E se você sabe qual é o propósito seu nessa terra, então você precisa se submeter à nuvem de Deus, à presença de Deus. Permitir que Deus te guie. Permitir que Deus te leve aonde Ele quer te levar. Nós estamos vivendo uma época de pandemia. E muitas pessoas que eu compreendo, têm muitos receios, estão preocupadas com o coronavírus e estão evitando estar em meio à congregação, estão evitando estar em lugares públicos para não se expor ao vírus. Não é verdade? Mas olha, compreendo, respeito, mas eu vou falar uma coisa. Nós que somos igreja do Senhor, nós que somos de Jesus, que dissemos que somos de Jesus, nós que temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós que temos o conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra de Deus. Se tem uma pessoa que é chamada para fazer a diferença nesse tempo, somos nós. Se tem pessoas que Deus está procurando para usar, para ajudar as pessoas que estão com medo, com receios, com angústias nos seus corações, essas pessoas somos nós. Se tem alguém que Deus está querendo usar para levar cura e restauração a essas pessoas somos nós. Somos nós. Não tem outra pessoa que pode fazer isso além de nós que somos filhos de Deus, cristãos, conhecedores da palavra de Deus. Se tem uma pessoa que Deus está procurando para trazer palavra de ânimo, palavra de alegria, palavra de paz, para viver na contramão disso tudo, essas pessoas somos nós. Veja bem, talvez a gente poderia pensar igual Esther. Será que não é para esse tempo que Deus nos colocou aqui? Será que não é para esse tempo que Deus nos chamou? Será que não é para esse tempo que Deus nos trouxe para cá para colocar à prova aquilo que a gente aprendeu? Será que não? Será que não é um momento agora e você fala, mas o corona, isso, aquilo, aquilo outro, mas não tem só o corona, tem tantas outras doenças, tem tantas outras coisas, mas será que não é para este tempo que Deus nos trouxe? Meu irmão, se tem uma palavra que está gritando no meu coração, tem uma passagem que está lá em Reis, em 2 Reis, 1º ou 2 Reis, não sei, está na Bíblia, mas fala assim do profeta. O profeta ele estava morando numa cidade chamada Samaria. E a Bíblia fala que Samaria estava cercada pelos sírios. E fala assim que não entrava e nem saía ninguém. E ali começou a acabar a comida deles, começou a bater um desespero, a ponto de as mães quererem matar os seus filhos para comer. E o rei, vendo essa situação, se desesperou, rasgou as suas vestes e foi falar com o profeta. E o profeta falou, eu sou Deus por um acaso, mas o profeta morava na cidade também, estava passando pela mesma coisa. E o que o profeta fez nessa situação? Ele fez o que ele deveria fazer, ele profetizou. E Deus veio naquele lugar, né, e fez com que causasse uma situação na qual aquele exército inimigo saísse dali, eles tivessem toda a provisão para eles poderem viver. Deus mudou a história daquela cidade, que a cidade estava prestes a se acabar, mas através do profeta, Deus fez um milagre. E o que me chama a atenção é que o profeta morava nessa mesma cidade, estava passando pelas mesmas coisas, mas chegou o momento que o que aconteceu? Deus operou através do profeta. Deus operou através dele, mesmo ele na mesma situação. Sabe, irmãos, a gente está esquecendo de quem nós somos em Cristo. Você está esquecendo de quem você é em Cristo. Você é profeta para esse tempo. Você é profeta para abrir a sua boca para profetizar cura. Você é profeta para profetizar salvação. Você é profeta para profetizar milagre. E não para se trancar debaixo do medo. Não é isso que Deus quer de nós. Você não pode se limitar porque você tem o Espírito Santo. Você não pode se limitar porque você tem a presença de Deus. E eu e você precisamos entender para que Deus nos colocou aqui nesse tempo, nessa época. Não foi para a gente ficar preso com medo, mas sim foi para profetizar, foi para levantar a nossa voz, foi para a gente ganhar vidas, foi para a gente pregar o evangelho a toda criatura, foi para isso. Esse é o nosso propósito. E se eu não entendo o meu propósito, eu vou ficar preso, vou ficar trancado nos meus medos e não vou fazer o que Deus está me chamando para fazer. Será que Deus não está te chamando para fazer? Será que Deus também não está te chamando para levantar a sua voz e fazer a diferença? Será que não? Ouça a voz de Deus.
Ouça a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz assim, ó, hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não endureça. Por isso que nós precisamos a todo momento falar, Senhor, me dá sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, para poder obedecê-la. Será que a nuvem não está querendo sair do lugar e nós, como povo de Deus, não estamos parados, não querendo sair por medo, por ansiedades, por angústias? Será que muitos de nós estamos vivendo a circunstância e não estamos vivendo a palavra de Deus? Isso é uma coisa que só você pode dizer, meu irmão e minha irmã. Mas a questão é, Deus pode te levantar para ser sal e luz dessa terra. Deus pode te levantar para ser a diferença neste mundo. Deus pode te levantar para ser uma voz profética nas nações. É só você entender qual é o propósito dele e decidir segui-lo. Amém? Pega essa palavra, irmão. Pega essa palavra. Eu estou falando aqui com você, Deus está falando tanto comigo. E eu me sinto assim, motivado. Eu costumo brincar que eu fico com sangue nos olhos todas as vezes que eu ouço o que Deus está falando. Porque Deus ele nunca vai falar para eu me condicionar às circunstâncias. Deus sempre vai falar para eu viver além delas. Deus nunca vai falar para eu me ficar, sabe, conformado com a situação. Deus sempre vai me levar a me inconformar. E você sabe o que Deus sempre fala comigo? Ele sempre fala assim, Toshio, se a minha palavra é a verdade, se o que você diz aqui, se o que eu digo aqui na palavra é a verdade, então por que você não está vivendo isso? Se eu sou o Deus que cura, então por que você, ou por que as pessoas ainda estão doentes? Se eu sou o Deus que faz o milagre acontecer, então por que o milagre ainda não aconteceu? E isso me enche da presença dele. Isso me enche de vontade de ver. Hoje meu filho veio falar assim, papai, mas por que as igrejas estão vazias? Não era para a igreja estar cheia? Não era para a igreja estar com as pessoas? E quando eu ouvi isso dele, isso me quebrantou o coração, porque eu pensei, puxa, será que a gente esqueceu de que nós somos filhos de Deus? Será que a gente esqueceu de que a gente tem um pai que cuida de nós? Sabe, às vezes eu me pergunto assim, será que as pessoas estão com medo de morrer? Ninguém quer pensar nisso, né, irmãos? Mas eu vou falar uma coisa pra você, olha, eu não tenho medo de morrer, porque eu sei pra onde eu vou depois que eu morrer. Eu sei pra onde eu vou. Eu não quero morrer agora, eu tenho muita coisa pra fazer pra Deus ainda. Mas se eu morrer, eu sei pra onde eu vou. Eu sei que eu vou pro céu, eu sei que eu vou pros braços do meu Pai. Ir pro céu pra mim não é a morte, ir pro céu pra mim é voltar pra minha casa, eu vim de lá, e é pra lá que eu vou. E quando eu tenho essa convicção, a morte, ela não me domina. O medo da morte não me domina. Você sabe para onde você vai quando você morrer? Se você não tem certeza da sua salvação, então se conserta com Deus. Por causa que se você tiver certeza da sua salvação, se você tiver certeza, você não vai ter medo de morrer. Não que você vai querer morrer, mas você não vai ter medo. Você não vai ter medo de arriscar sua vida por Cristo. Paulo falou assim, ó, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Você entende? Você consegue raciocinar sobre isso? O viver é Cristo e o morrer é lucro. O que significa você lucrar na sua morte? Quer dizer que se eu morrer, eu vou ganhar mais. Se eu morrer, eu vou ganhar mais. E é isso que ele diz. Por quê? Porque ele tinha certeza de que ele ia para os braços do Pai quando ele morresse. E se eu e você, se você tiver certeza de que você vai para os braços do Pai, não há nada que possa te parar. Porque a única coisa que poderia nos parar seria o medo da morte. Mas se a gente não tem medo da morte porque a gente sabe para onde vai, então não tem nada que possa nos parar. Pega essa palavra no seu coração, cara. Pega essa palavra no seu coração, irmã. Mulher de Deus. Você que não conhece Jesus. Talvez você está ouvindo, mas meu Deus, o que isso tem a ver comigo? Simples. Deus quer te dar um propósito de vida. Deus quer fazer de você uma pessoa que não vai mais ficar por baixo, que não vai mais ficar de cabeça baixa em meia circunstância, mas você vai ser uma pessoa que o rio de Deus vai fluir através de você. Você vai ser doador de vida. Você vai ser doador da presença de Deus. É isso que Deus quer fazer de você. Tá certo? Pega essa palavra, guarda ela no teu coração. Viva ela com todas as suas forças. E você vai ver grandes coisas acontecendo através da sua vida hoje ainda. Se você mudar o seu modo de pensar, se você aceitar seguir a nuvem de Deus, se você permitir Deus pegar na tua mão e te guiar, você vai ver grandes coisas acontecendo dentro de você e através de você.
Pessoas vão começar a ser impactadas ao seu redor, porque elas vão olhar para você e falar, meu Deus, essa pessoa mudou. Puxa, olha, ele era assim, agora olha como que ele está. Puxa, esse cara, ele era desanimado, triste, mas olha como que ele está agora, olha como que ela está agora. Puxa, eu sempre vi essa pessoa de cabeça baixa, de cara fechada, e hoje essa pessoa tem um sentido de vida. O que aconteceu com ela? Eu quero ter o que ela tem. Isso vai acontecer contigo. Permita que isso aconteça. Vamos orar? Feche seus olhos por um instante. Não saia agora, irmão. Não é hora de sair, agora é hora de orar. Agora é hora da gente dar uma resposta ao que Deus falou no nosso coração. Amém? Então feche seus olhos um pouquinho, se você puder. Ore junto comigo. Feche seus olhos. Talvez você está com vontade de chorar. Se permita chorar nessa hora. Se permita ser quebrantado por Deus. Deus, Ele está aqui nesse lugar. Ele está aí onde você está. E Ele está operando no teu coração. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui na tua presença. Mesmo pela internet, mas estamos juntos num espírito. O Senhor está falando conosco. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio, Deus, que essa palavra ela não chegou à toa. Ela não veio em vão. Mas ela veio, ó Deus, para nos libertar das prisões que nos impedem de ser feliz. Ela veio, Senhor Deus, a tua palavra, ela veio ao nosso coração para despertar a nossa vida para ti, para moldar e mudar o nosso coração, Senhor, de forma que a gente viva os teus planos, Deus. Senhor, eu sei que lá no Antigo Testamento, nessa passagem que a gente leu, tinha uma nuvem que representa a tua presença, a tua glória. E essa nuvem andava e as pessoas obedeciam ao ritmo da tua nuvem. E ela parava e as pessoas paravam. Senhor, eu quero me submeter à tua vontade e ao teu querer, assim como Deus, o Senhor, nos ensinou na tua palavra. Eu quero me submeter àquilo que o Senhor quer. Se tu andares, nós vamos andar. E se tu parares, nós vamos parar, Senhor. Mas também, ó Deus, eu peço que os teus propósitos venham, Senhor Deus, a se cumprir na nossa vida. Que o Senhor possa revelar quais são os teus propósitos, ó Deus, para a vida dos nossos irmãos, para a vida das pessoas que estão acompanhando esta live, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Deus, para que o Senhor venha mudar corações, mudar destinos, mudar realidades, ó Senhor. Deus, que nesta hora o Senhor tome nas mãos a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. E em nome de Jesus, ó Deus, imprime no coração deles o teu propósito, a tua vontade. Senhor Deus, em nome de Jesus, tira eles do cativeiro nessa hora. Que eles possam te enxergar como o Senhor os enxerga. Que eles possam, Senhor Deus, caminhar segundo a tua palavra, não segundo este mundo, não segundo as circunstâncias, Senhor Deus, que se levantou, mas sim, ó Deus, segundo aquilo que o Senhor lhe chamou para andar, em nome de Jesus. Papai, oramos para que cadeias se quebrem, todo medo, toda mentira, todo engano seja quebrado agora em nome de Jesus. Senhor, toda tristeza, seja depressão, ansiedade, sejam quebrados em nome de Jesus nesta hora, Pai. Senhor Deus, alcança esse coração triste, alcança essa pessoa machucada. Deus, que o Senhor possa dar propósito e razão de viver para essa pessoa. Talvez ela não está entendendo porque ela passou por tudo isso, mas Senhor, revela a ela que, Senhor Deus, o Senhor tem propósito até nas dores, o Senhor tem propósito até nas feridas, até nas machucaduras, em nome de Jesus. E usa, Senhor Deus, essa pessoa para ser, ó Deus, aquele que vai alcançar, ó Deus, aqueles que estão machucados, aquele que está ferido, aquele que está, Senhor Deus, desapontado, Senhor. Por favor, que em nome de Jesus, o Senhor nos use como instrumentos nessa nação, para podermos realmente levantar um grande exército aqui, um exército que vai levar salvação aos perdidos, um exército que vai trazer cura àqueles que precisam de cura, em nome de Jesus. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço por tudo que tu és, por tudo que o Senhor faz, pela tua grande graça e misericórdia sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha, vocês que entraram agora no final, Cris, Márcia, Deus abençoe a vida de vocês também. Se você não pegou essa ministração inteira, depois você assiste, ela vai estar na nossa página, está lá gravada. Assiste depois. Eu quero te incentivar, você, meu amigo, minha amiga, que você não está indo numa igreja ainda, vá numa igreja evangélica, numa igreja cristã, numa igreja que prega a palavra de Deus verdadeiramente, ok? Não posso nem te aconselhar ir numa igreja evangélica, vai numa igreja que prega de verdade a palavra de Deus. Se você não souber, entre em contato com a gente que eu posso te ajudar a você encontrar uma igreja que realmente pregue a palavra de Deus, que faça isso com verdade, com inteireza de coração. Mas vá numa igreja, amanhã tem culto. Aqui no Japão tem culto em tudo quanto é lugar. Você estando em qualquer lugar desse Japão, você pode ir numa igreja, você pode participar de um culto online. Não deixe de participar. Se você quiser participar do nosso culto online e você não puder ir na igreja, entra aqui pela página, amanhã a gente vai estar online também.
Tá? Mas se você puder ir lá na igreja, nossos endereços, mapas estão todos na nossa página. É só você ir lá. Tá? Talvez possa ser um pouco longe para você, mas vale a pena o sacrifício, porque eu tenho certeza que Deus vai honrar você, tá certo? Se você precisar de qualquer ajuda, olha aqui, eu estou dispondo aqui a minha ajuda para você. É só você entrar em contato, meu telefone, todas as coisas estão na página da igreja. Porque o nosso objetivo, como eu falei, não é te converter, não é ter mais uma pessoa na igreja. O nosso objetivo é que você também possa ter um encontro com Deus e possa encontrar o teu propósito de vida, tá certo? Né? Então fica aqui nossa gratidão, até mesmo porque você participou junto com a gente, mas também nossa disposição em te ajudar no que você precisar, tá certo? E amada, se você quiser falar comigo, né, como eu falei, só manda uma mensagem inbox que eu respondo para você, a gente troca telefone e a gente pode conversar, tá? Mas quanto aos outros, Deus abençoe a vida de vocês, obrigado por vocês terem acompanhado até agora, né? Para mim foi uma grande bênção, vou guardar esse ensinamento no meu coração. Espero que você faça o mesmo e coloque em prática, porque a própria palavra diz, né, que a gente não deve ser somente ouvinte, mas praticantes da palavra de Deus, tá certo? Então, olha, Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê uma noite abençoada ainda, né, que você possa realmente, né, viver os propósitos de Deus para a sua vida, tá certo? Betão, amanhã 9 horas, tô passando aí para te pegar, tá? Né, 9 horas estou passando aí para te pegar. Márcia, seu Toshio, Beto, Cris, Raquel, minha esposa, Yamada, Edson, a Kemi, o Rafael e Karina, Mara, todos vocês, Marina, Deus abençoe a vida de vocês. Não sei se todos ainda estão acompanhando, mas olha, um abração para todos vocês, tá? Contem comigo no que vocês precisarem. Ana Paula, meu primo Luiz Carlos, todos vocês. Deus abençoe, tá? Já vou encerrar por aqui, tá certo? Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente, tá? Deus abençoe. Deixa eu encerrar aqui. Tchau.